Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Se você está achando que eu não estou por dentro do que acontece na cultura pop e no mundo dos quadrinhos, é melhor assistir esse vídeo até o final, porque você vai se surpreender com os dignos de levantar o martelo de Thor. Aqui é o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Adiantando o que devemos ver no próximo filme do Deus do Trovão, Thor, Love and Thunder, que chega aos cinemas em 2022. Nada melhor do que falar de Jane Foster, interpretada pela atriz Natalie Portman, nos filmes de Marvel. Recentemente, durante a saga Pecado original nos quadrinhos, Thor se torna indigno de empunhar o Mjolnir e parte em uma jornada para, digamos, conseguir de volta o seu valor. Nessa época, ele deixa o nome Thor de lado e passa a ser chamado apenas de Odinson. Só que o universo não fica sem ninguém levantando o martelo. Uma nova personagem aparece, demonstrando habilidades surpreendentes até mesmo para o próprio Odin. Era Jane Foster, que não só havia se tornado digna como se tornou a poderosa Thor. Mas nem tudo é perfeito. Jane estava com câncer, e sempre que ela se tornava heroína, os poderes do martelo limpavam seu corpo dos materiais químicos da quimioterapia, fazendo com que a morte se aproximasse cada vez mais rápido. Eu não vou te falar em detalhes sobre tudo o que aconteceu, porque pode ser spoiler para o próximo filme do Deus do Trovão. Mas se a história seguir um caminho parecido com os quadrinhos, pode ter certeza que teremos momentos épicos. E olha, não são apenas heróis que conseguiram fazer uso do Mjolnir. O Magneto, lá do X-Men, também aparece por aqui. Como ele é capaz de manipular metais e campos magnéticos, muito se especulou sobre a possibilidade dele empunhar o martelo. E foi só em 2008 que essa questão foi respondida, quando o Magneto estava completamente perturbado pela morte de seus filhos, Feiticeiro Escarlate e Mercúrio, e usou seus poderes para tomar o martelo para si. E para piorar a situação, Magneto ainda foi capaz de combinar suas habilidades com o do Mjolnir para mudar a polaridade do planeta e criar uma série de desastres naturais. A situação foi complicada, é verdade. Só que existem algumas ressalvas no meio de tudo isso. Primeiro, porque Magneto não se mostrou digno de levantar o martelo, mas sim foi trapaceiro e usou seus poderes para fazer isso. E em segundo lugar, porque esse feito aconteceu no chamado Universo Ultimate de Marvel, que era separado do universo principal da editora, e já foi encerrado. O contraponto curioso disso tudo é que no universo principal, o da Terra 616, o vilão não conseguiu levantar o martelo. Será que é só uma questão de tempo até isso acontecer? Já falamos de heróis, de vilões. Então, que tal uma personagem de outra editora agora? Na década de 90, a Marvel e a DC Comics resolveu fazer um crossover entre os seus personagens e foi a vez da Mulher Maravilha levantar o martelo. Crossovers como esses normalmente são muito esperados pelos fãs e geram diversas pérolas depois. E nesse crossover em questão, os leitores das histórias em quadrinhos puderam escolher como as lutas entre os personagens terminariam, o que levou o Lobo a perder para o Wolverine, por exemplo. Essa discussão fica para depois. Fato é que a Mulher Maravilha luta contra a Tempestade e não contra o Thor, como você pode ter imaginado. Só que logo antes da luta, ela encontra um martelo e consegue empunhá-lo sem nenhum esforço. E aí você me pergunta, mas Ivan, o que o Mjolnir estava fazendo perdido por aí? Acontece que a arma havia caído durante a luta do Deus do Trovão contra o Shazam. Mais aleatório que isso, não tem jeito. A Mulher Maravilha até avança contra a Tempestade, com os poderes de Thor, mas decidiu descartar o martelo durante a luta, por perceber
que ela recebeu uma vantagem injusta sobre o oponente. Mas talvez ela precisasse dessa vantagem, já que a mutante conseguiu nocautear a Amazona com um raio. Vai ver, isso não tivesse acontecido se ela ainda estivesse com o martelo. Vocês não acham? Bom, e aproveitando o gancho do encontro entre editoras, até mesmo Superman já conseguiu segurar o Mjolnir. Alguns anos depois da Mulher Maravilha, em outro crossover entre a Marvel e a DC, a Liga da Justiça e os Vingadores precisaram fazer uma aliança para derrotar Krona, um dos vilões mais poderosos da DC Comics. Em determinado momento, quando a situação não estava muito boa para os heróis, Superman não só pegou o martelo, como também usa o escudo do Capitão América para dar um golpe colossal em uma máquina do inimigo. Mas calma lá, que nem tudo é o que parece. Acontece que o Homem de Aço só conseguiu levantar a arma do Deus do Trovão depois que Odin retirou o encantamento que permitia que apenas uma pessoa digna era capaz de empunhar o martelo. Parece que mesmo o Superman sendo um símbolo de justiça e verdade, o coração dele não é o de um verdadeiro guerreiro. Então isso o impediria de levantar o Mjolnir a qualquer momento. Bom, agora, aproveitando que o filme solo da Viúva Negra deve chegar aos cinemas este ano, caso o mundo esteja um pouco mais, digamos, normalizado, nada mais justo do que lembrar da vez em que ela foi capaz de empunhar o martelo do Thor. Direto de uma realidade alternativa da Marvel, apresentada na série What If, Natasha Romanoff se descobre digna de levantar o Mjolnir após a morte do Deus do Trovão no Ragnarok. O episódio se desenrola durante uma missão que buscava recuperar o martelo em Asgard. E ao chegar no reino dos deuses, Natasha percebe que é a única capaz de empunhar a arma, fazendo com que ela não só adquira poderes, como também se torne a deusa do trovão. Além disso, a heroína ainda lidera uma batalha contra os gigantes de gelo e chega ao trono, se tornando a rainha de Asgard. Agora vamos para um personagem que volta e meia é mencionado em rumores sobre uma possível estreia no universo cinematográfico Marvel, Bill Raio Beta. Esse você já deve ter ouvido falar, não é? Bom, ao assumir os quadrinhos de Thor, o Walter Simonson pretendia mudar um pouco as coisas e surpreender os fãs. Foi então que ele tomou a decisão de apresentar um personagem que também fosse digno de levantar o Mjolnir. E um detalhe, com o encantamento de Odin. Além dessa grande mudança, o Walter Simonson ainda pensou em apresentar um personagem que não parecesse nada digno aos olhos do público. Bem no estilo, não julgue um livro pela capa, entendeu, não é? Bom, e foi aí que surgiu o Bill Raio Beta, um alienígena de aparência bizarra que viajava pelo universo em busca de uma nova casa para o seu povo. Acontece que a nave dele estava passando muito perto da Terra e a S.H.I.E.L.D. resolveu atacar a embarcação. Foi durante o conflito que Bill começou a lutar contra o Thor e acabou pegando o martelo do Asgardiano, mostrando ser tão digno quanto o Deus do Trovão. Para resolver a situação, Odin decide armar uma luta entre os dois personagens para ver quem tinha o direito de ficar com o Mjolnir. Por terem empatado, Odin decidiu deixar Thor ficar com o martelo e preparou uma arma extremamente poderosa para Bill, o Rompe-Tormentas, que já foi apresentado no universo cinematográfico Marvel em outra ocasião. Bom, o próximo personagem, você já sabe, mas não custa lembrar daquela cena épica de Vingadores Ultimato, quando Thor está para ser ferido no peito por Thanos no fim do filme. Ninguém mais, ninguém menos que o Capitão América se mostra digno de levantar o Mjolnir. A cena era bastante esperada pelos fãs, pois o Capitão América já havia levantado o martelo nos quadrinhos. Uma dessas vezes foi em Thor 390, quando o Deus do Trovão é separado da arma durante um confronto, e Steve Rogers a empunha por um tempo. Depois disso,
O Capitão América conseguiu pegar o Mjolnir algumas outras vezes, e boa parte dos fãs acredita que ele possa fazer isso quando quiser. Só não há muitas situações ou motivos para isso. No cinema, por exemplo, os irmãos Russo, que dirigiram 2 filmes do Capitão e 2 Vingadores, disseram que eles sempre interpretaram que Steve Rogers conseguiria erguer o martelo. Eles ainda falaram que ele poderia muito bem ter levantado a arma em Vingadores, Era de Ultron, mas preferiu não fazê-lo por ser uma pessoa com muito caráter e humildade, além, é claro, de não querer ferir o ego do Thor. Já os roteiristas do longa disseram que Steve não conseguiu levantar o martelo antes, por não ser merecedor na época, já que ele ainda tinha guardado o segredo de que seu amigo Buck havia matado os pais do Homem de Ferro. Para você, qual explicação faz mais sentido? Me conte aqui nos comentários a sua opinião e não deixe de se inscrever no canal para receber muito mais conteúdos como esse. Esse ano teremos muitas novidades por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!